Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Nilda. Venho aqui nesta manhã deixar uma palavra para o teu coração, amém? Avisando que hoje à noite temos culto. Se você tem um pedido de oração, uma causa, deixe aí no finalzinho do vídeo, para a noite a gente estiver orando, tá bom? Pela sua vida. Não vai dar para mim entrar ao vivo, mas eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração, tá bom? Nesta manhã, Deus nos dá uma palavra e eu quero passar essa palavra para você. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem vivenciado nesses dias, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem poder nos céus e na terra. Então talvez você está passando aí por um momento difícil, não sei a tua situação, não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer, aleluia, que o teu choro dura a noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Sei que os inimigos estão rugindo como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Mas em nome do Senhor Jesus, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Por quê? Porque Deus é contigo. Porque Deus está no controle da situação. Porque Deus é o nosso ajudador. A nossa causa, os nossos projetos estão na mão do Senhor. Então, queira o inimigo, ele não queira. Aleluia, Jesus. Ele vai ter que abrir mão, aleluia, da sua família. Por quê? Porque a sua família tem propósito. Porque a nossa família tem propósito de Deus. A família é projeto, né? A família é algo do coração de Deus. Então, creia que o nosso Deus, ele é justo e fiel. E ele vê todas as coisas. Então, eu estou passando aqui para deixar esse vídeo, porque a live não dá para fazer, né? A live é ao vivo, eu estou no trabalho. Então, às vezes eu tenho tentado, tá? Mas não está dando. Mas eu sei que tudo tem um tempo de Deus, e no tempo de Deus, vai dar tudo certo. Eu quero deixar aqui uma palavra no livro de Timóteos, capítulo 4, que vai falar sobre a apostasia dos últimos tempos. Você já ouviu falar nos últimos tempos? Pois é, nós estamos vivendo os últimos tempos. O apóstolo Timóteo, quanto tempo faz, que ele deixou escrito aqui, e está se cumprindo. Então, não sei o que Deus lhe prometeu, mas vai cumprir. Aleluia. Eu não sei quanto tempo tem dessa promessa na sua vida. Uma promessa de restauração, de uma casa própria, de um bem, Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele cumpre. Aleluia. Ele cumpre desde que você esteja na palavra. Eu tenho muitos pregando por aí que você vai receber isso, vai receber aquilo, até profetizando. Mas, aleluia, Jesus, Deus, Ele é um Deus que não só promete, mas Ele cumpre. Então, se você colocou a tua confiança em Deus, creia que no tempo de Deus, tudo vai se cumprir. O que faz a diferença é o clamor. Então, se você clamar, buscar, Deus, Ele abrirá os céus e entregará a vitória nas suas mãos. Amém? Aleluia. Então, quero deixar aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, que fala: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, entendeu? A oração é a chave da vitória. Então, o que o apóstolo Timóteo está dizendo aqui? Que nos últimos dias haveria muitas apostasias, ou seja, muitos enganos, muitas mentiras, e até coisas que parecem ser, mas não são.
Aleluia. Tem pessoas que vêm em nome de Jesus, mas não são. Aleluia. Ou seja, o Senhor disse, né? Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque são espíritos enganadores, espíritos enganosos, aleluia, que se possível enganará até os escolhidos. Então por isso que precisamos estar sempre na palavra, orando, buscando e vigiando. Porque os espíritos enganadores são muitos. E todo o tempo eles estão. E nos últimos dias ainda muito mais os inimigos da nossa alma estão por aí. E nós precisamos estar na palavra de Deus para não sermos enganados junto com o mundo. Aleluia. Então o apóstolo Timóteo ele está nos ensinando a ser mais próximo de Deus. Como ser mais próximo de Deus, missionária? Na palavra. Não tem outra forma. Deus não se vê. Você sabe que ele existe, mas você não vê. Então, coisas que vêm com aparência, afasta. Aleluia. Porque Deus não é visível. Você sabe que ele existe, mas você não vê. Você tem que crer. Aleluia, Jesus. Então, quando vinha alguém com bandejas, manjares, Cristo está ali tem Deus, afasta-te. Por quê? Porque você conhece, aleluia, Deus pela palavra. Se você não vive a palavra, não tem como conhecer Deus. Deus é a palavra, aleluia, não tem outra forma, não tem objeto, não tem fantasia, não tem imagem. Deus é a palavra. Então, se você não vive a palavra, então você nunca conheceu Deus. Desculpa te dizer, mas é a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você não está na verdade, se você não tem a palavra, então você ainda não tem Deus, não conheceu Deus. Porque se conhece Deus através da palavra. Então, você precisa viver a palavra. Então, Timóteo ele diz: olha, mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, são doutrinas de demônio, espírito enganador, doutrina de demônio, que estão por aí tentando arrastar cada vez mais pessoas, principalmente aqueles que se dizem cristãos. Porque o mundo jaz do maligno. O diabo ele não está preocupado com quem está lá fora, ele está preocupado com quem está dentro. Aleluia, ou seja, glória a Deus. O inimigo ele não está preocupado com quem está fazendo a vontade dele. Na mente dele, no pensamento dele, quem está fora já é dele. Mas ele está preocupado com quem está na palavra, ele está preocupado comigo e com você. Então nós precisamos vigiarmos nos últimos dias que estamos vivendo. Porque o inimigo, aleluia, está se apoderando de muitos, aleluia, com doutrinas, e são doutrinas de demônios. A Bíblia diz, são doutrinas de demônio. Muitos estão com apostasia, com hipocrisia, estão usando até a fé de muitos, aleluia, para tentar barganhar, para tentar achar que pode, que faz e que acontece. Na verdade, não podemos nada. A pessoa tem que reconhecer. Quem é de Deus reconhece que ele não pode, que ele é pó e cinza e que ele não tem poder algum. Aleluia. Que Deus sim tem o poder e que toda honra e glória seja dada a Deus. Então Timóteo ele diz: olha, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, nem consciência mais ele tem, ainda quer levar a sua. Ele já não tem mais nem consciência do que ele está fazendo, se é bom, se é ruim. Então já cauterizou por causa da hipocrisia, e você vê ele encher a boca e dizer: eu sou de Deus, eu tenho Deus, mas vocês sabem que são doutrinas de demônio que sempre quer arrastar mais alguém. Versículo 3 diz: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Ou seja, diz que não vou entrar no assunto aqui, eu nunca falei, mas vou entrar no assunto. Aqui até o casamento eles proíbem. Não tem nada não, pode viver junto para sempre, pode ceiar, pode continuar. Deus diz: venha como estiver, mas não permaneça como está. Por quê? Porque aquela mulher adúltera, quando ela foi pegada ali no ato adultério dela, Jesus chegou e Jesus disse: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus está chamando, mas ele não quer que você continue da mesma forma, porque Jesus é a água que precisamos para ser purificado. Jesus é o pão que precisamos para ser alimentado. Então, se você está em Cristo, mas não deixa ser alimentado, vai continuar sujo. Aleluia, Jesus. Então, vai estar profetizando uma coisa que nem você está vivendo. Ou seja, nem eu vivo aquilo que eu estou pregando. Ou seja, muitos estão por aí dessa forma. E nós precisamos vigiar a fé junto com a obra.
Aí, se essa pessoa está vivendo o que ela está pregando, ver a vida, né, da pessoa, principalmente, porque, mas não devemos julgar. Não, não devemos julgar, mas devemos conferir. Devemos conferir, não julgar, mas ver a vida da pessoa, ver um exemplo, ver o que ela está vivendo, ver o que Deus tem feito na vida dela, ou se ela continua da mesma forma. Aleluia, Jesus. Então, proibindo, a primeira coisa que eles fazem, proíbe o casamento, diz que está tudo bem. Aleluia, quando Deus fez o homem e mulher, imagem e semelhança dele, Deus fez as coisas boas, como a palavra de Deus fala, mas o homem está tentando desfazer aquilo que Deus fez. Então está proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou. Então Deus criou todas as coisas, mas o ser humano está usando, aleluia, para benefício próprio, ou muitas vezes para o próprio Satanás, né? O diabo, o adversário, que é ele mesmo. Então o inimigo, ele vem com sapatinho de algodão e o homem está se deixando levar. Os olhos estão cegos e muitos não querem ser abertos. Está tudo bem, pronto, né? Para eles está tudo bem. Mas sabemos que depois daqui temos uma vida para prestar conta, ou seja, a nossa alma. Aleluia, Jesus, para prestar conta. Então o juízo virá. E nós precisamos estar alerta que hoje Jesus está como nosso advogado. Ainda dá tempo. Mas um dia ele virá como juiz. Aí você não vai ter mais tempo. Aleluia, vai ser julgado. Então hoje precisamos entregar a nossa vida a Cristo. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então deixa Jesus te libertar, porque aquele que é liberto por Cristo é salvo. Aleluia. A Bíblia fala, e proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. É para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Então, aquilo que Deus criou são para os fiéis, para que eles usem para um culto de ação de graça, para agradecer a Deus. Mas as pessoas que não conhecem a Deus estão usando essas coisas, as coisas de Deus, as coisas santas, mas está levando para quê? Para idolatrar o inimigo, para engrandecer o adversário. Aleluia. Então, eles fazem as mesmas coisas, parece que mas não são. Aleluia. Porque nem tudo que parece é. Nem tudo que reluz é ouro, né? Tem esse ditado aí que nem tudo que reluz é ouro, então é verdade. Então, o versículo 4 diz: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Então, se você faz alguma coisa e dá com ação de graça, é boa. Deus diz que tudo que ele faz é bom. E se você ainda dá um culto de ação de graça, não há que rejeitar. Por quê? Porque pela palavra de Deus e pela ordenança ela é santificada. Então, uma vez que você levanta um copo para cima de água e consagra ele, e a pessoa bebe e ele recebe cura, não é pela água, é pelo Espírito que está na pessoa, que Deus concede a vitória pelo clamor, pela vida de santificação que a pessoa tem com Deus. A mesma coisa quando a pessoa levanta um copo com água a demônios e consagra e você bebe sem saber e ainda fala no nome de Deus e você acredita. Então, o céu e o inferno é real, irmãos, existe. Nós precisamos entender o que é, o que não é. E se não estivermos na palavra, o apóstolo, o Timóteo, ele está dizendo, olha, precisamos ter cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que se diz é. Há muitos espíritos enganadores, eu já vi muitos, eu já até expulsei. Pela misericórdia de Deus, eu já expulsei, eu não tenho muito entendimento, muita sabedoria, mas Deus, ele dá na hora para você, se você estiver na palavra. Você não tem que se preocupar, você vai para um lugar, você está em um lugar e de repente alguém manifesta, você tem o Espírito de Deus para entender, aleluia, se aquela pessoa, o que ela está fazendo ali. Ou até mesmo que ela está olhando para você, você consegue discernir se é bom ou se é ruim. Então não tem do que te enganar, nem do que você temer, mas para isso precisamos estar na palavra. Porque toda criatura de Deus é boa.
E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Então, tudo aquilo que é recebido com ação de graça é bom, então todo mundo aceita. Uma pessoa vem e ora em você, eu vou orar por você, e coloca a mão em você, tá com ação, tá no nome do Senhor, eu vou receber, mas será que realmente o que ela está falando é o que ela sente? Porque o inimigo, ele não vai vir no nome do inimigo, ele não vai vir dizendo, eu sou o diabo, ele vai vir no nome de Deus. Ele vai usar as coisas de Deus, ele não vai usar as coisas dele, porque as coisas dele, qualquer um conhece. É claro que ele vai usar as coisas de Deus, a única coisa que ele tem medo é do sangue de Jesus, o resto ele faz tudo. Ele fala em línguas, ele ora, ele reza, ele canta. Que adorador mais ele não é, então ele canta e encanta e muitos caem. Aleluia, Jesus. E por quê? Porque não está na palavra. Então vamos estudar a Bíblia, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, vamos santificar. Aleluia, versículo 5 diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, a hora que você faz a oração, aquilo já está santificado. É santificado o que, irmã? A quê? A Deus? Se a pessoa é de Deus. Mas se não for, se não tiver em Deus, se tiver de engano, vai ser santificado a engano, a espíritos enganador. E aí você, todo canto que você chega, você come, você bebe, você não sabe. Aleluia. Então tudo que entrar na sua casa, ore, consagre a sua vida para que tudo que cair nas suas mãos esteja consagrado a Deus. Porque nos dias que estamos vivendo é a correria, às vezes não dá tempo de você nem levantar algo para o céu, se você já come. Então, uma vez que você é santificado, aquilo que cai nas suas mãos já se torna santificado. Assim é aquela pessoa que não tem Deus, tudo que ela pega é amaldiçoado, tudo que ela pega já é do maligno oferecido, era de Deus, agora passou para a mão dela, agora se tornou uma maldição, aí passa para você e você está sem saber de nada, pensa que não, você está trazendo maldição para sua casa, para sua família. Por quê? Falta de vigilância. Os dias são maus, Jesus está voltando. Timóteo, ele já sabia do que ia acontecer nos últimos dias, por isso ele escreve. Ele escreve várias mensagens alertando o povo a ter conhecimento, a buscar mais do céu, menos da terra, irmão. Para de buscar as coisas terrenas, Jesus está voltando, vamos buscar as coisas do céu. Busque mais do céu. As coisas terrenas são consequência do que você busca do céu. Aleluia, Jesus. O pastor sempre pregava dizendo, olha, quando você é um cristão obediente a Deus, você não corre atrás da bênção, mas a bênção que alcança você onde você estiver. Se você estiver no campo, ela vai onde você estiver. Então não tem necessidade de você ficar correndo de um lado para o outro. Busque a Deus em espírito e em verdade. Então o Senhor concederá o desejo do seu coração. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que você tem buscado nesses últimos dias. Não sei, aleluia, qual o seu clamor. Se é em silêncio, se é gritoso como aquele homem. Mas não importa, desde que você busque de verdade o Senhor Jesus. Jeremias diz, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então busque a presença, busque a face daquele que pode todas as coisas, porque realmente só Ele pode. O mundo jaz do maligno, o espírito enganador está aí. Estão enganando a muitos, é com línguas estranhas, é orando, e muitos acreditam. Aleluia, Jesus de lá de cima só fica olhando e falando, meu filho está cego, não está vendo, não está percebendo, que é o espírito enganador. Então vamos buscar a face do Senhor. Todos os dias eu peço ao Senhor, de todos os dons que eu mais peço ao Senhor, é o dom, além de discernimento, é que meus olhos estejam sempre abertos, que eu esteja sempre alerta, para que o inimigo não venha me enganar. Aleluia, Jesus, porque estamos em um mundo, irmão. Não somos do mundo, nós estamos em um mundo, então tudo pode acontecer. Aleluia, hoje você está de pé, mas amanhã você pode cair. Então vigie. Aleluia, hoje estamos de pé, mas amanhã não sabemos, então vamos vigiar hoje. Vamos levar nossos olhos para o monte, pois de lá vem o nosso socorro. Não vamos ficar correndo em roda de doutrinas, espíritos enganadores que estão por aí, até mesmo profetizando. E pessoas levantam as mãos e ficam, eu recebo e não sabem nem o que está recebendo. Eu já vi pessoas falando em línguas dentro da minha igreja, onde é que eu estava ministrando o culto. Na hora que eu chamei ele para vir na frente, para estar com uma palavra, ele não quis, ele nunca quis estar no altar, nunca quis estar na frente.
mas sempre falando em línguas, sapateando, e Deus já tinha me mostrado. Aleluia, Jesus. E ali eu chamei ele não quis vir. Deus falou, vai lá e coloca a mão na cabeça dele. Eu nem cheguei a colocar a mão na cabeça. Quando eu coloquei a mão no peito dele, ele começou a falar em mistério. E eu comecei a repreender. Aleluia, Jesus. Eu comecei a repreender e ele também me repreendendo, dizendo, eu não estou com demônio não, eu não estou com demônio. Eu falei, sai dele, demônio, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E ele, eu não estou com demônio, você está me chamando de demônio. Eu falei, você está com demônio enganador. E ele falando em línguas, eu pedi a minha irmã para colocar a mão nas costas dele, a gente chorando e repreendendo. E eu falei para ele, diga o sangue de Jesus, diga o sangue de Jesus. Ele não, eu falei, pois é, então é demônio. Demônio, ele fala em línguas, o demônio, ele ora junto com você, ele reza, ele pula, ele sapatia, mas o sangue de Jesus, ele não fala, porque o sangue de Jesus há poder. Então eu falei, clama o sangue de Jesus 3 vezes, nenhuma vez ele clamou, e eu expulsei aquele demônio dele. E quando ele foi embora, ele foi com a raiva de mim, ele não aceitou a oração, ele saiu com raiva de mim. Eu falei, tudo bem, você pode ficar com raiva de mim, mas a minha parte eu fiz, porque eu não quero que você vá para o inferno. Aleluia, Jesus, você está com o espírito enganador e você está alimentando ele. Expulsa, ele volta. Bença, Pai. Você expulsa, ele volta, você expulsa, ele volta, porque a pessoa está alimentando. A pessoa está dando lugar para o inimigo. Então tem espírito que não vai embora, porque a casa onde ele mora, a pessoa não quer mandar ele embora. Se a pessoa não quer mandar ele embora, você pode ir lá 1000 vezes. Pode ir pastor, pode ir pregador, pode ir missionário, mas se ele não manda embora, se ele não quer, o inimigo não vai. Ele tem que ter autoridade de querer e mandar esse inimigo embora. Então muitas vezes a pessoa não é liberta porque não quer. Aleluia, Jesus, porque ele não manda aquele espírito embora. Então vamos orarmos e vigiarmos em todo o tempo, para que não venhamos cair em condenação, né, em tentação. Porque como o apóstolo diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus abençoe, curte, comente, compartilhe.